Olá a todos! Nessa aula, nós vamos apresentar de maneira introdutória o que é o conjunto dos números racionais. Então, nós vamos chamar o conjunto dos números racionais, e nós vamos denotar com esse Q e esse tracinho extra aqui do Q, um conjunto que é representado por todas as frações de números inteiros, aonde esse B aqui, que nós vamos chamar de denominador, ele é diferente de zero. Então, já até aproveitar para dizer isso. O B, ele é chamado de denominador, e o nosso A, ele é chamado de numerador. Além disso, os números racionais devem cumprir essas propriedades aqui. Vou fazer exemplos numéricos para entendermos melhor. Mas o que está dizendo a letra A? Que duas frações ou dois números racionais são ditos iguais se e somente se essa propriedade é válida. Então, vou pegar um exemplo onde dois números racionais são iguais e dois que não são. Então, vamos pegar como exemplo 3 sobre 6 ser igual a 2 sobre 4. Como é que a gente sabe que essas duas frações são iguais? A gente tem que multiplicar cruzado e ver se o resultado bate. Então, nesse caso, 3 vezes 4 é igual a 6 vezes 2? Bem, nesse caso sim, porque em ambos os lados dá 12. Então, 3 sextos, que é a leitura que a gente faz, é igual a 2 quartos. Agora, um exemplo onde isso não ocorre. Imagina assim, 2 sextos igual a 1 quinto. Isso é verdade? Vamos multiplicar cruzado. Então, aqui tem que ser 2 vezes 5 igual a 6 vezes 1. E como isso não é verdade, porque 10 não é igual a 6, então essas duas frações não são iguais. Ou seja, 2 sextos não é igual a 1 quinto. Então, a primeira condição é essa. Uma condição que nos permite verificar quando que dois números racionais são iguais. Como a gente faz a soma? Eu não vou explicar o porquê dessa regra, mas eu vou mais pelo operacional. Então, aqui está dizendo isso, né? Então, deixa eu até aproveitar e copiar essa informação aqui, porque eu já vou fazer um exemplo numérico sobre isso. Então, deixa eu só apagar aqui o meu quadro. Vamos fazer um exemplo numérico, soma de dois números racionais. Então, imagina que eu queira somar 2 terços mais 9 quartos. Então, nesse caso, o que acontece? Não existe uma única forma de a gente somar. O que eu quero dizer com isso? É que o segredo é deixar o mesmo denominador, mas nesse caso o que acontece? Observe que o B é o 3, o D é o 4. Então, eu vou multiplicar por A o D. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4, que é o outro denominador que está aqui. Então, vai ficar 2 vezes 4 sobre 3 vezes 4. Já aqui, meu outro denominador é o 3. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. 9 vezes 3 é igual a 3 vezes 4. Como o denominador é o mesmo, que é 12, então eu repito o denominador e somo o numerador. Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes 4 mais 9 vezes 3, conforme está escrito aqui em cima. E aí vai ficar denominador 12, 8 mais 27. Então, isso aqui vai ficar 3, 5, 35 sobre 12. E esse é o resultado da soma. Bem, uma outra coisa que precisamos dos números racionais é que na multiplicação vale que manda o coração, vamos dizer assim. De cima vezes de cima, de baixo vezes o de baixo. Bem, existem outras propriedades que vale a pena mencionar rapidamente sobre os números racionais, que é, se você quer somar três números racionais, você pode primeiro somar os dois primeiros e o resultado somar com o terceiro, ou
você pode começar pela soma dos dois últimos números e depois pegar o resultado e somar com o primeiro. A ordem não importa na soma, ou seja, A sobre B mais C sobre D é a mesma coisa que C sobre D mais A sobre B, ou seja, você pode trocar de ordem. Qualquer número racional mais zero é ele mesmo. Você muda o sinal apenas do numerador, essa soma dá zero. Essa propriedade quer dizer que vale a distributiva, ou seja, vale o chuveirinho. Então, você pode fazer essa fração vezes essa, mais essa fração vezes essa. Então, é a famosa propriedade da distributividade. E se você for multiplicar A sobre B vezes e inverter, colocar B sobre A, o resultado dá 1. Até porque de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, como um número sobre ele mesmo dá 1, então dá 1. Uma outra forma de nós estudarmos números racionais é usando a sua representação decimal. Então, você pode representar qualquer número natural usando uma representação decimal em dois casos. Ou ele possui uma quantidade finita de algarismos, então, por exemplo, 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, 27 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,027. Uma outra maneira é você ter infinitos algarismos, mas eles se repetem infinitamente de forma periódica. Como assim? Você pega um texto e você faz a divisão de 1 por 3, o resultado dá 0,3333 infinitamente. E aí eu vou colocar essa barra para justamente dar essa sensação da periodicidade dessa maneira. E aí é importante destacar que nem todos os números são números racionais. Isso, inclusive, vai ser tema da próxima videoaula. Mas, se você identificar uma periodicidade, ou seja, algo que vai repetindo, então, nesse caso, sim, esse número é racional. Então, um outro exemplo que nós temos aqui é o 2 sobre 7. Se você for observar, vai ficar 0,285714. Aí é 28, 57, 14. Então, você coloca essa barra aqui. A mesma coisa acontece com 11 sobre 6. Observe que o 8 ele não está fazendo parte da questão da periodicidade, mas tudo bem. Aí, nesse caso, faz 1,83333, coloca 3 barra. E aí a pergunta fundamental é, tudo bem, eu sei converter fração para forma decimal porque basta você dividir os dois números conforme a gente aprende lá no ensino fundamental. Mas e o processo inverso? Como é que a gente pega um número decimal e representa na forma fracionada? Então eu vou resolver uma bateria de exemplos para fecharmos, vamos dizer assim, a nossa teoria. Então, primeiro, quando você tem uma quantidade finita de dígitos, você pode usar potências de 10. O que eu quero dizer com isso? 0,37 é a mesma coisa que 0,37 vezes 10 sobre 10. Quando não tem nada aqui, você coloca 1. Então, eu já vou fazer isso, né? Em cima, embaixo e baixo. Então, embaixo vai dar 10. E aí, o que é legal? 0,37 vezes 10, quando você está multiplicando com potência de 10, é só você caminhar com zero. Então, nesse caso, você dá um passo para a direita. Então, você vai ter 3,7 vezes 10. Só que você quer dois números inteiros. Então, por que não multiplicar por 100? Então, ao multiplicar por 100, você vai caminhar com duas vírgulas, 1, 2, e aí o seu resultado vai dar 37 sobre 100. Então, esse número aqui é exatamente o 37 sobre 100. E aí, de maneira análoga, se eu quero representar esse número aqui, o que eu vou fazer? Eu coloco os algarismos dele, né? 2631. E agora eu vejo quantas vírgulas eu caminho. Então, eu caminhei uma vez, duas vezes, três vezes. Então, eu coloco 3 zeros aqui. E pronto. Você acabou de, no caso onde você tem
uma quantidade finita de algarismos, converter qualquer número na forma fracionada. Dá para fazer simplificações? Dá. Aí você pode procurar os divisores comuns e ir tentando simplificar a fração. Porém, essa resposta que está aqui já é uma resposta. E aí qualquer outra fração que representa o mesmo número cumpre aquela primeira condição lá na definição de número racional, aquele da multiplicação cruzada. Agora, se tiver infinito dígitos, você não consegue colocar infinitos zeros aqui. Aí nós temos um problema. Então, qual é o procedimento que nós temos em casos de infinitos dígitos? Então, um procedimento que nós temos é o seguinte: vamos chamar de x o número 0,777 e assim por diante. Então, a ideia é tentar escrever ele como uma fração. Só que se você multiplicar por 10 o x, por que você vai fazer isso? Só para poder depois fazer um cancelamento? Ao multiplicar o x por 10, você vai caminhar uma vírgula para a direita e você vai ter essa propriedade. Agora, se você faz o de baixo menos o de cima, quando você faz essa conta, então, vamos fazer o de baixo menos o de cima. Aqui vai dar 9x. E aqui vai ficar o quê? O 7777 aqui, ele vai cancelar com o 777 daqui. E aí vai ficar só o 7. Como você quer representar o número x na forma de fração, agora basta passar esse 9 para o outro lado dividindo e voilá. O nosso número 0,77777 é nada mais nada menos que 7 sobre 9. Mas observe que a periodicidade foi, vamos dizer assim, ela iniciou uma casa após a vírgula. Aqui no 6,434343, você precisa usar duas casas, né? Porque a periodicidade está acontecendo de 2 em 2. Então, o procedimento aqui é análogo para esse exercício. Então, vamos chamar de x 6,4343 e assim por diante. Aí eu vou multiplicar por 100, só para ficar 643, 43, 43 e assim por diante. Vou fazer o de baixo menos de cima, então aqui vai ficar 99x. Quando você faz de baixo menos de cima, o que vem depois da vírgula se anula. E aqui fica 643 menos 6, vai ficar 637 e 6, e 637. Aí. Agora é só passar o 99 para o outro lado dividindo e voilá. Então a gente consegue representar qualquer número racional através dessa receita de bolo. Dá para fazer simplificações? Teria que pesquisar os divisores comuns para ver se é possível. Se for possível, bem. Se não for possível, também está tranquilo, porque não deixa de ser uma representação decimal. Então, esse é o resumo do conjunto dos números racionais. O mais fundamental é saber fazer somas de números racionais, multiplicação e essa noção de conversão. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço que vocês possam dar um feedback, sugestões de melhorias e entre outras coisas. Até a próxima.